Existe um universo paralelo em que milhares de adolescentes do mundo inteiro mergulham e se divertem, nem que seja por um dia ou um final de semana. Estamos falando do cosplay. O Clique Ligue de hoje vai te levar para conhecer um pouco mais desse universo. Os nossos convidados desse bloco são o Marcelo Tadeu Tomita, sócio da Neptune Studios, empresa que desenvolve jogos e aplicativos, e o Ed Carlos Rodrigues, coordenador da etapa brasileira do World Cosplay Summit. Tudo bem, pessoal? Obrigado aí pela participação de vocês. Vocês não vieram fantasiados, não? Não. Eu quero começar com o Ed. Ed, o que é cosplay? Qual é a história dele? Cosplay é a junção de duas palavras americanas, costume play, que é a arte de brincar, de se vestir. Né? As pessoas escolhem seus personagens preferidos, seja lá de quadrinho americano, o próprio mangá, ou até mesmo bandas de rock, e cria o seu visual e representa eles num evento, num concurso. E qual é a origem disso? O cosplay, como o mangá, tem uma origem americana. Né? Primeiro, o que é mangá? Mangá são os quadrinhos japoneses. Certo. Né? Lido de trás pra frente, que nos últimos 10 anos vem fazendo a cabeça da molecada aqui do Brasil. E você tem algum exemplo aqui pra gente ver? Tem. Por exemplo, tem aqui um exemplar de Hikaru no Go, né? Que é uma edição brasileira. Lida de trás pra frente, já é uma segunda versão, uma versão 2.0 de mangá no Brasil, né? Tá. E por que lê de trás pra frente? O japonês, ele escreve de trás para frente. E ele escreve da direita para a esquerda e de cima para baixo. E essa é a sequência de leitura do mangá japonês. Aqui no Brasil ele manteve essa... E é uma condição dos japoneses permitirem o lançamento dos mangás no Ocidente, desde que eles fossem lançados como a versão original. Aqui eu tenho um exemplar da versão original. Tá, então vamos ver. Peraí, mostra aqui pro... Né? É um título chamado Yotsubato, inédito no Brasil, mas dá uma ideia de como que é o acabamento e a leitura continua sendo de trás para frente. Tá, e isso aqui vai ser lançado no Brasil em português? Quem sabe ainda no futuro, né? Mas aqui foi mesmo para trazer um exemplo. E o brasileiro consome muito desse tipo de... Hoje sim. O mangá entrou definitivamente nas casas brasileiras. Assim, os jovens consomem, principalmente porque consegue se identificar com os personagens japoneses, né? Não são super seres, eles têm problemas dentro de casa, na sua sociedade, mas mesmo assim conseguem um tempinho para salvar o mundo. Né? Tá, vamos continuar então. O que é um cosplay do teu ponto de vista? Cosplay é um hobby, assim como qualquer outro hobby, só que ele é um pouquinho menos conhecido pela condição de estar ligado a um personagem que nem todo mundo conhece. Então, às vezes você vê um cara fantasiado de alguma coisa esquisita na rua, mas você não sabe de que é essa coisa esquisita. Ele sabe, o cara que fez aquela fantasia sabe. Ele vai representar num concurso, ele vai fazer fotos para guardar essa recordação do trabalho que teve, porque o cosplay ele é um hobby trabalhoso que requer dedicação, investimento e estudo também. Como o aeromodelismo também requer estudo, dedicação, cosplay também. Quem são os cosplayers? Vocês conseguem identificar quem é esse público? Os cosplayers são pessoas normais que curtem uma série de... Né, curte quadrinho, videogame, animes ou qualquer outra animação. E às vezes quer colocar pra fora aquilo que identifica com o personagem. Então são pessoas comuns, né? E que conseguem extravasar de alguma forma. É uma coisa de uma pessoa normal que vai pular carnaval. É um jeito de você, né, destressar um pouco, colocar pra fora alguma emoção diferente. Tá, mas por exemplo, a Turma da Mônica não tem cosplay da Turma da Mônica? Existe. Também? Então Já não é uma cosplay. coisa só japonesa? Não, hoje já não é mais só japonesa. Tem cosplayer de jogos bastante pelo mundo todo, cosplayer de comics, bandas. Homem-Aranha, banda também. Bandas japonesas, porque eles têm um visual bem diferente, característico, então as pessoas acabam fazendo cosplay das próprias bandas japonesas, né? Então, o cosplay é muito vasto hoje, muito vasto. Bom, você organiza um evento aqui no Brasil, né? Não, eu não. É você que organiza. Você organiza um evento aqui no Brasil. Fale um pouco sobre esse evento. Hoje eu sou responsável pelo World Cosplay Summit Etapa Brasil, né? Que é esse site aqui. Que é o concurso mundial de cosplay. A etapa brasileira já acontece há 6 anos, estão indo para a 7ª edição, né? E
E ela funciona da seguinte maneira: acontece diversas seletivas pelo Brasil todo. Essas pessoas escolhidas vão para uma final dentro do Festival do Japão aqui em São Paulo, que é realizado normalmente em julho, e é escolhida uma dupla para representar o Brasil lá no Japão. Atualmente o Brasil é o atual campeão e já fomos 3 vezes campeões mundiais de cosplay. Tá, e isso é fruto, por exemplo, da internet, dos videogames, do... Sim, Como é sim. que é isso? O concurso ele tem um objetivo cultural, né, de gerar intercâmbio entre as nações através da cultura japonesa que é difundida pela internet e assim, a internet foi o caminho para tudo isso acontecer até hoje. Tá. Vocês trouxeram aqui, você trouxe um iPad com um desenho, vamos ver Sim, isso aqui, o esse que aqui é é? um iPad, ele tá aí aberto um gibi, né? Capitão América. Capitão América. Também tem muita gente que faz cosplay de Capitão América. Isso é para exemplificar o quanto está mudando as referências, que antigamente era só revista, só o mangá impresso. Hoje em dia você tem internet, você tem um iPad, no iPhone, qualquer meio digital você consegue ver. Mas está em inglês imagem. ainda. Está em inglês. Tem alguma coisa em português já? Português. Hoje aqui o Brasil ainda está engateando nisso, né? Existem muitas questões de direitos autorais ainda sendo negociados para se liberar os quadrinhos em português, os mangás em português para a versão digital. Os japoneses ainda são muito desconfiados quanto à versão digital. Principalmente uma questão de DRM, como vai controlar esse uso, se vai conseguir copiar esse arquivo. Mesmo no Japão, você tem restrição? Tem restrição. Lá principalmente, né? Lá o direito autoral é levado muito a sério. Eu trouxe um exemplo aqui, que é o J-Come, né, que é do autor Ken Akamatsu, do quadrinho chamado Love Hina. Esse quadrinho já foi lançado em português aqui no Brasil, né, inclusive pela editora JBC. Vou colocar assim, ó, vê ali no coisa, tá? Conta pra mim essa história. E assim, o mangá lá no Japão deixou de ser publicado na versão impressa, então o autor conseguiu os direitos de volta e abriu um site e disponibilizou em versões em PDF gratuitamente para o mundo inteiro. Quem quiser pode baixar lá no jcom.com. Ele não ganha mais com isso? Ele mudou o modelo de negócio, né? Ele criou um novo modelo de negócio. Então a propaganda banca o site, banca os downloads, né? Então começou só com o site e agora tem até um view, né? um reader para iPhone, né? Onde você consegue ler. Infelizmente está tudo em japonês, né? Mas é um começo, é um modelo de negócio diferente que pode ter sucesso aí na internet. Dentro do cosplayers.net eu faço fotos para postar lá. O cosplayer vai lá depois do evento, ou depois de algum ensaio fotográfico, entra no site e vê as fotos que a gente fez. Aqui. Tem fotos de diversas coisas. De cosplay mesmo? Tem também no final, tem cosplay de personagem de banda. Você vê a questão da quantidade de modelos que tem para os cosplayers fazerem os cosplays. Bom, e como é que começou a organização desse evento aqui no Brasil? Foi aconteceu uma reunião, a gente vira e mexe tem algumas reuniões com propostas e tal, numa conversa com um parceiro de trabalho lá do Japão, a gente, por que não levar os brasileiros pro Japão para fazer algo que realmente seja relevante, né? E aí ele falou do World Cosplay Summit, estava iniciando o concurso, né? Em 2005 ia ser um concurso, e aí ele foi para lá, conseguiu negociar a presença do Brasil na edição de 2006. Né? E aí teve todo o início do concurso World Cosplay Summit. E vamos abrir aqui um pouquinho, tem mais umas fotos. Você percebe, assim, além dessa participação nisso, onde que você tem algum tipo de hierarquia no cosplay? Ou seja, como se fosse um jogo, ou é super aleatório, como se fosse um baile de carnaval mesmo? Não. Tem algumas regras para manter a ordem, né, do concurso. Não é como um desfile de... Estamos vendo umas fotos aqui, enquanto isso vai... Não é como um desfile de carnaval, né? Então, o participante, no caso do WCS, que é dupla, né? Eles têm que preparar uma performance de até 2 minutos e 30, sobe ao palco e apresenta essa apresentação para um corpo de jurados que define a sua nota. Esses são os campeões mundiais?
O Maurício e a Mônica foram campeões esse ano, em 2011, né? Essa menina de cabelo roxo e de cabelo branco aí são os atuais campeões. Existe uma faixa etária? Até que idade que eles participam? Quando é que eles começam? Tem cosplay que vai longe, né? Tem gente com bastante. 30, 40 anos fazendo cosplay ainda. Tem gente mais velha ainda. Tem gente mais velha. Mas o que eu percebo é que o jovem, quando ele chega mais ou menos aos seus 25 anos, ele dá uma parada porque começa a trabalhar, começa a fazer outras coisas, né? Tá. E aí ele dá uma parada. E esse período que ele está cosplay, vamos dizer assim, que tipo de necessidade que esse cosplay está substituindo? Eu acho que é como um artista, a necessidade o artista sempre quer estar no palco, tem essa necessidade. O cosplayer, ele consegue atrair a atenção para ele, como se estivesse no palco o tempo Tem todo. mais fotos aqui. Quando você vai para um evento de anime e mangá, é comum você ver as pessoas pararem os cosplayers e cercarem eles para tirar foto com eles, ficar próximo deles. Ali é o momento deles realmente ter um minuto com os fãs, né? Vamos falar assim. E qual que é a diferença de um homem cosplay para uma mulher cosplay? Porque também tem muita sensualidade nessas fotos, não tem? Sim. Não tem muita diferença. Bastante do personagem. Também tem muito cosplay de homem que tem bastante apelo sexual. Tem muita mulher que faz cosplay de homem, por exemplo. Também Como assim? mulher com cosplay de homem. É normal você... porque no Japão você tem uma série de personagens andrógenos, né? Então, às vezes tem personagens masculinos que se caem como uma luva para uma mulher. Né? Também não tem tanto apego com essa questão de gênero sexual, né? Às vezes o cosplayer gosta de um personagem, ele faz o cosplay desse personagem independente do sexo. É simplesmente uma relação de personagem. Realmente é um hobby, assim. É como se fosse uma grande homenagem para aquilo que você curte. Tá. Você pode fazer um histórico, por exemplo, daquilo que a gente assistiu na televisão na década de 80 e 90. Qual que é o histórico disso? Evidência de Princesa Zafiri. Década de 60 a gente teve teve alguns desenhos animados como A Princesa e o Cavaleiro, Dom Drácula, Menino Biônico. Isso marcou a infância de muitas pessoas, né? Tipo, por exemplo, como eu, talvez você, né? E aí depois você passa alguns anos com hiato e depois você vai ter um outro boom, final de 80, início da década de 90 com Jaspion, Change. Mas aí você chega com uma nova modalidade, vem aquelas séries live action, né? Cheias de efeitos especiais, aventura e tal. E depois, final da década de 90, vem os Cavaleiros Zodíacos e Pokémon que consolida tudo, né? E a chegada dos mangás no Brasil. E que hoje está consolidado, já faz parte do nosso cotidiano. Eu não vejo um futuro sem mangás nas bancas tão cedo. E essa nova geração, Ben 10 e esses personagens? Então, o Ben 10 é um desenho híbrido, né? Os americanos aprendendo com os japoneses, né? Eles perceberam algumas características básicas do mangá, que era uma linguagem mais cinematográfica e no anime ter personagens que se relacionam muito mais com a criança, né? Então você pode ver, o Ben 10 é muito mais humano do que os personagens que a gente via da Hanna-Barbera na década de 70, 80. Quer dizer, mas com todo esse crescimento da internet, do acesso, e não está substituindo o papel? Ainda não. E os videogames também? O videogame, ele compõe, ele soma, né? Então ele dá movimento, dá controle, na verdade, para quem lê o quadrinho. Então, hoje, aquele que assistiu o Cavaleiro Zodíaco de uma forma passional, você estava sentado assistindo a história lá, no videogame ele pode interferir na história. Aí, por isso que eu digo que o videogame, ele só vem somando, ele não destrói, ele soma. O futuro é digital. A gente sabe que em algum momento a gente vai ter uma migração do papel para o digital. Você vai ter uma coesão, vocês vão coexistir, não sei te dizer hoje, mas acredito que isso vai acontecer cedo ou tarde. Bacana, a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco. Para saber mais sobre a TVT, é só buscar por Rede TVT no Facebook e no Twitter digite @RedeTVT. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.